Olá pessoal, tudo bem? Certo? Pois bem, depois de ter visto a força-peso, né, temos uma outra força aí para nós identificarmos, uma outra força especial. Lembrando aí que sempre em todo vídeo que eu for postar vai ter uma lista de exercícios na descrição, ok? Aqui essas partes de dinâmica tem a playlist explicando cada uma dos tipos de forças que tem, com alguns exemplos, depois para partir para a parte mais complicada. Né? Claro, pode pular alguns vídeos se tu acha que já sabe, se não souber pode voltar, não tem problema, ok? Só, então, vamos ali comigo, que nós vamos ver uma coisa chamada força normal, tá? Eu vou chamar aqui de Fn. Alguns livros, vocês simplesmente vão ver a letra N de normal. Só que eu vou falar de força normal aqui, para não termos essa confusão com N de Newton lá. Né? Então vou sempre pegar F, força, e a letrinha, né, como índice, seu sobrenome, né? Nome força, sobrenome normal. Ok? Mas o que acontece? Olha só, lá da força-peso, nós vemos o seguinte, que um corpo, estando na superfície da Terra, está sujeito a uma força de atração gravitacional devido ao campo gravitacional que denominamos de força-peso, onde essa força-peso é o produto massa vezes aceleração g da gravidade, né, o seu módulo, e o valor desse g de 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Pois bem, pensando aqui no plano horizontal, né, vai ver o seguinte, lembrando aqui que o centro da Terra também é atraído pela pessoa por essa mesma força, só que, claro, como a Terra é muito maior, a aceleração praticamente desprezível. E bem, o que nós teremos aqui? A questão é a seguinte, se eu tivesse apenas esta força aqui, né, significaria dizer que ele está sofrendo, esse corpo, uma aceleração g. Só que todos nós sabemos que quando chegamos no chão, né, que nem a minha situação aqui agora, por exemplo, não estou sofrendo essa aceleração g, embora tenha essa força-peso atuando sobre mim. Mas por que eu não tenho essa aceleração? Por que eu não continuo descendo, né, em direção ao centro da Terra? Porque existe essa interação, ó, com a superfície. Então, o que é essa força normal? Já digo para vocês. É uma força, ó, que vem da superfície. Ou melhor, superfície de contato. Não cobertor aqui. Tá? E puxando para cá, né? Vamos dar um zoom nessa pessoa aqui, sair da Terra redonda, vamos aqui considerar um plano. Não que eu estou dizendo que a Terra não é plana, tá? Mas olha só. Temos aqui sobre essa pessoa a força-peso. Tá? Só que a superfície, vamos dizer assim, está, entre aspas, segurando essa pessoa para que ela não continue, né, caindo em direção ao centro da Terra. Então, tá vendo a queda? Só que ó, a superfície está impedindo de, né, que ele continue essa descida, esse caminho em direção ao centro da Terra. E bem, devido a esse impedimento, vai haver então uma força de resistência. E essa força de resistência é o que nós chamamos de força normal. Então, o que a força normal é? É nada mais do que uma força resistiva, tá? Aplicada por uma superfície de contato. O que é uma força resistiva? É uma força que só vai tender a gerar uma resistência, não vai ser uma força potente, que a gente chama, uma força que vai querer fazer com que alguma coisa comece a andar. Né? O motor de um carro, por exemplo, produz uma força potente, ou também uma força motriz. Neste caso, a força normal é uma força resistente, ele só vai tentar segurar. Tá? Mas a gente chama de força normal. Ok? Bem, características dessa força normal. A força normal,
ela é sempre, olha o símbolozinho, isso aqui não é o dedinho no meio, é perpendicular à superfície. Tá? Então, se eu estou, por exemplo, aqui num plano inclinado, que eu já vou explicar o que acontece, e eu tenho aqui um corpo sobre esse plano, a força normal, ó, ela não vai ser vertical, não. Ela vai ser perpendicular. Ou seja, fazendo sempre 90 graus com a superfície de contato. Certo? Então, essa é uma primeira característica. É uma força, primeiro, de contato, né? Contato com a superfície. Certo? E vai ser sempre perpendicular a esta superfície. Né? Superfície de contato, nesse caso. Bem, vamos então ver como é feito o cálculo para essa força normal. Tá? Primeiro no plano horizontal. Tá? Suponho que vai haver um corpo aqui, tá? Com uma massa qualquer M. Esse corpo está sujeito a uma força peso, tá? Mas devido à interação com a superfície, ele permanece em equilíbrio. O que significa permanecer em equilíbrio? Significa dizer que a força resultante é zero. Lembrando que resultante é o quê? Força resultante é o resultado de todas as forças. Né? Então, eu vou pegar todos os F's que tem aqui e a resultante é o, vamos dizer assim, a força total, entre aspas. Né? Mas se essa força resultante é zero, significa dizer que existe uma força, e essa força é a força normal, que está na mesma direção que essa força peso, porém em sentido oposto. Né? E para ser nula a força resultante, só a força normal sendo igual em módulo à força peso. Então, no plano horizontal, podemos dizer que a força normal ela é igual ao quê? É igual a massa vezes o G da gravidade. Claro, isto em módulo e no caso do plano horizontal. Então, na horizontal, eu posso fazer essa consideração. Ficou na dúvida? Desenha aqui o diagrama de corpo livre e vê aqui, pô, está no horizontal, então essas forcinhas têm que se anular. Então, só elas sendo iguais. E já pode colocar direto, né? Pois o G é 10, multiplicar por 10 é fácil. Certo? E aí, um detalhe. Né? Força normal e força peso, nesse caso, não é um par ação-reação. O que eu comentei agora, pô, essas forças têm mesma direção, sentidos opostos, mesma intensidade, parece muito que eu estou falando da terceira lei de Newton, mas não é. Por quê? Porque a força peso é de origem gravitacional. O par ação e reação dela está aqui, ó. Pessoa, corpo, terra. A força normal é uma força de origem superficial. Vem da superfície de contato. Certo? Então, se esse corpo sofre essa força normal da superfície, então ele faz essa força normal na superfície. Então, temos, na verdade, dois pares de ação e reação aí. Um par centro da Terra, corpo, e o outro par, corpo, superfície da Terra. Muito cuidado com isso. Tem uma questão ali no lista de exercícios, certo? Mas não vai ser, tá? E outra regra que ele quebra é que esses dois são no mesmo corpo. Não pode acontecer. Né? A paração e reação está no mesmo corpo. Ok? Tá? Bem, outro ponto é com relação agora, né, no plano inclinado. Tá? Como é que vai funcionar no plano inclinado, né? Temos um plano que está inclinado, por isso o nome, né? E aqui um que eu vou chamar de um ângulo θ. Temos um corpo sobre esse plano e olha só, a força-peso dele
Bem, peso é uma força que é com relação ao centro da Terra, então não vai mudar de direção por causa do plano. Então temos uma força-peso que vai ser vertical e para baixo. Porém, a força normal, olha só, ela não vai ser vertical. Ela vai ter inclinação, por quê? Porque ela é perpendicular à superfície. A força normal sendo assim, né, vemos aqui por uma relaçãozinha pitagórica, uma trigonometria, este ângulo aqui é exatamente esse mesmo θ. Dá para fazer por semelhanças, certo? E bem, esse vetor, força normal, eu poderia dizer que como está na mesma direção do ângulo, é como se fosse uma espécie de cateto adjacente, né? Então eu posso dizer que a força normal, neste caso, é igual ao quê? Ao invés da força-peso, né, só do mg, não, eu vou colocar mais um termo, que é o termo cosseno de θ. Né? O que é esse cara aqui? Isso aqui é o que a gente chama de função cosseno. Precisa decorar? Não. Na prova de física sempre vão dar o valor de cosseno, seno, quando precisar. Isso é lá da trigonometria, não lembro o que é isso, não sabe, vai no Google, dê uma escrevidinha rápida, escrevam rapidinho ali, cosseno, não vai aparecer alguma coisa, vocês vão ver, só para entender o que é, né? Certo? Então a força normal vai ter essa função, ok? Cosseno é um valor sempre dado, vocês vão ter ali na lista de exercícios um exercício para fazer sobre isso, tá? Então tentem fazer, mandem as dúvidas. Eu vou citar o último exemplo aqui da força normal, que vai ser, né, que vai convir para nós, que é a seguinte, né? Pegar a superfície horizontal, colocar um bloco aqui, um bloco A, vou botar aqui no cantinho A, e em cima desse bloco, outro que eu vou chamar de B. Tá? É claro que já vai envolver um pouquinho, né, fazer um diagrama de fases para saber o que acontece com cada um. Mas eu quero saber a normal desse cara aqui, a normal de A, certo? Bem, como eu falei, a força normal é uma força que vem da superfície, certo? Bem, vamos ver então o que acontece. A superfície, né, veja aqui, está sofrendo uma força, eu vou escrever do lado aqui, uma força peso de A e, por transmissão, né, vamos pensar que isso tudo aqui é uma coisa só, uma força peso de B. Né? Porque, afinal de contas, a superfície está aguentando, vamos dizer assim, o peso dos dois. Os dois estão em cima da superfície. Né? Então, temos essa força aqui sobre a superfície, que é a soma das duas. Né? Só que, em consequência, a superfície vai aplicar essa mesma força, né? Assim como a superfície recebe essa força, ela vai aplicar essa força. Comparação e reação aí. Então, o bloco A, que é o que está em contato com a superfície, vai acabar recebendo essas duas forças. Força-peso de A mais a força-peso de B. Aqui, claro, né, sentido oposto, obedecendo lá a lei de Newton. Mas, e o B receberia, né? Claro, não vou fazer todos os pares de ação e reação para não complicar, vamos fazer uma parte mais, como eu posso dizer, um pouquinho mais simplificada aqui. Né? Então, bem, o importante é, vamos ter esses dois pares. Então, olha só, a força normal que o A vai receber é nada mais que a normal, caso ele estivesse sozinho, mais a do B ali em cima. Né? Então, olha só, a força normal do A vai ser em módulo justamente o peso das duas, ou seja, o MA vezes G mais o MB vezes G, que é as forças peso. Lembra lá na primeira forma. Né? Bem, supondo aqui que A tem 4 kg e B tem 2 kg, eu posso até dizer direto
que o peso de A, bem, isso aqui é 4 kg, o peso de A é 40 newtons. Se B é 2 kg, a força-peso de B é 20 newtons. Então a força normal sobre A, 60 newtons, né? Consigo estimar ali a força-peso. Claro, nesse aqui eu usei exemplo, certo? Tem situações onde eu vou ter a força, alguém aplicando alguma força para cima, mas é sempre importante fazer, né, essa descrição, esta análise. Né? Claro, não falei de todas as infinitas situações possíveis que se pode utilizar de força-peso. Isso aí vai vir de questão a questão, vocês fazendo, tentando, errando e vendo onde errou e refazendo de novo, certo? A lista aí tem algumas questões para vocês fazerem a prática. E aqui, como eu disse, é mais uma ideia introdutória ali de como é que pode aparecer a força normal, certo, pessoal? Bem, não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar, dar o like, mandar as dúvidas de vocês ou pelos comentários ou pelas redes aí que eu tenho no fim da tela. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!